Olá, meu nome é Pablo Assis e a primeira pergunta que eu ouço quando eu falo que eu sou arquiteto, uma das primeiras perguntas que eu ouço é se é importante saber desenhar para fazer arquitetura. E é uma pergunta bem complicada, que você precisa ter uma certa comparação para você saber a resposta disso, né? Primeiro a gente precisa falar sobre a linguagem da arquitetura. A arquitetura, ela é uma linguagem que nós utilizamos desenhos para poder representar a ideia que nós queremos fazer. Assim como o músico usa a pauta e um advogado usa as palavras para justificar a sua argumentação, o arquiteto utiliza os desenhos, os textos, mas principalmente os desenhos, a imagem, para ilustrar para o cliente o que ele precisa ou o que ele imaginou. Muitas vezes o cliente ele não consegue entender o que ele quer, né? Ele passa o problema para o arquiteto e o arquiteto tenta traduzir aquele problema numa linguagem arquitetônica. E fica muito difícil você conseguir representar aquela ideia por texto ou por música. Talvez por uma escultura, né? E aí nós utilizamos maquete, mas normalmente o desenho é a principal forma de representar uma ideia. E dito isso, a primeira parte da resposta é preciso saber desenhar. Mas é preciso saber desenhar bem ou é preciso saber representar a ideia? Tem muitos arquitetos famosos que não desenham muito bem, mas eles representam muito bem a ideia que eles querem passar para o cliente. Essa ideia, ela é o cerne, a parte principal de todo o processo. Quando você explica para o cliente de uma forma clara, que ele consiga entender de forma rápida, dificilmente ele ele vai te gerar dúvidas. Ele pode não gostar, mas ele vai entender o que você está querendo dizer. Então, como é que você apresenta de uma forma tão rápida para o cliente? Como é que você representa de uma forma tão clara? Então, mais do que desenhar, você precisa saber representar a ideia que você está querendo passar para o cliente. A representação, ela tem que ser clara, sucinta, fácil de entender. Dá para se fazer com desenhos maravilhosos, bem detalhados, mas muitas vezes eles podem confundir. Então, quando você coloca um croquis, um rascunho, em que ele exprima a alma da ideia que você está querendo colocar, dificilmente vai falhar a sua ideia. Então, você precisa entender o quanto é importante saber representar acima do saber desenhar. E se você desenha bem? Se você desenha bem, você pode fazer uma ótima representação e apresentar um bom projeto para o cliente. Mas se você não souber exprimir a ideia principal do que você quer passar para ele no desenho, o desenho pode ser maravilhoso, pode ser bem feito, pode ter tudo que você queria, mas vai gerar mais dúvidas do que certezas. Então é importante você colocar os elementos principais da ideia que você está querendo passar para o cliente, mas é importante você saber representá-las de uma forma correta. E estilos tem um monte. Podemos falar depois de estilos de como desenhar, colagem, fotografia, desenho, 3D. Mas se não tem alma, se não tem uma base, se não tem um porquê que está sendo respondido ali, vai confundir mais do que explicar. Tá bom? Tchau, tchau.